Oi pessoal, aqui é a professora Camila e o assunto desse vídeo é círculo e circunferência. Para começo de conversa, círculo e circunferência não são a mesma coisa. Toda vez que eu estiver falando de circunferência, eu vou estar, na verdade, olhando apenas para o contorno, para a fronteira desse círculo. Então, a gente pode associar a circunferência com um brinco de argola, por exemplo. Agora, se eu estiver interessada na região delimitada por essa circunferência, aí sim, então, eu estou falando de círculo, tá certo? Então, o círculo a gente pode associar a uma moeda, ok? Tem duas coisas bem importantes que a gente tem que conhecer no círculo. Uma delas é o centro, que é o ponto, como o próprio nome sugere, que fica bem no meio dessa circunferência. E outra coisa importante é que quando eu ligo esse centro com qualquer ponto da minha circunferência, eu tenho o que eu chamo de raio. E aqui a gente vai ter que dominar duas formas. A primeira é a do comprimento da minha circunferência. Então, se eu pegasse um barbante e cercasse essa circunferência, depois esticasse e medisse, o comprimento seria 2πr. Lembrando que o π é um número irracional de aproximadamente 3,14. Agora, se eu quiser saber a área que esse meu círculo ocupa, então a fórmula é πr ao quadrado. Se eu pegar agora dois pontos e ligá-los por cima da minha circunferência, nesse caso, eu vou ter o que a gente chama de arco. Agora, se eu ligar esses mesmos dois pontos através de uma linha reta, aí nós temos o que a gente chama de corda. E se porventura a tua corda passar pelo centro da circunferência, aí tu pode ter certeza que essa corda também vai ser o diâmetro, ou também chamada de corda máxima, porque vai ser a maior corda possível. Então, a gente já pode ver aqui que o diâmetro ele vai corresponder ao dobro da medida do raio, porque do centro até a circunferência eu tenho R, do centro até a circunferência eu tenho R, então o diâmetro é igual a 2R. Agora, se eu tiver dois pontos sobre a circunferência e trabalhar concomitantemente com o centro do nosso círculo, a gente vai delimitar aqui uma fatia de pizza, tá vendo? Essa fatia de pizza a gente denota como setor circular. Agora, se com esses dois pontos eu optar por fazer uma corda e olhar para essa regiãozinha aqui, aí a gente vai ter o que chamamos de segmento circular. Existe um caso em que o setor e o segmento circular são exatamente o mesmo, que é quando a corda é o próprio diâmetro, ou seja, passa pelo centro da circunferência. Se a gente olhar para esse contorno aqui, a gente vai ter o que a gente chama de semicircunferência, ou seja, metade da circunferência. E se a gente olhar para essa região aqui, para essa figura, a gente tem o que a gente chama de semicírculo. Semi sempre de metade, então metade do círculo. Quando a gente vai trabalhando com setores e a gente conhecer o ângulo central, que aqui eu chamei de alfa, a gente pode fazer algumas coisas mais interessantes. Então, por exemplo, eu posso estar interessada em calcular o comprimento desse arco aqui. O que eu posso fazer? Utilizar proporção e montar uma regrinha de 3. Eu sei que o comprimento da circunferência completa é 2πr e a circunferência completa corresponde a 360 graus. Agora eu quero saber o comprimento desse arco aqui, se eu tenho um ângulo correspondente alfa. Lembrando que alfa é conhecido, tá, pessoal? Então, a nossa única incógnita aqui seria realmente o x. A gente pode até multiplicar cruzado, isolar o x e obter a fórmula, então, do comprimento do arco, que é 2πr vezes alfa, que é o ângulo central, dividido por 360. Mas eu aconselho que vocês realmente utilizem a ideia de proporção. Agora, se porventura eu estiver interessada na área dessa fatia de pizza aqui, eu posso utilizar a mesma ideia. O que eu sei? Que quando eu tenho círculo completo, a área é πr², e o círculo completo corresponde a 360 graus. Agora eu quero saber qual é a área se eu tiver o ângulo alfa ali no meio.
Aqui a gente pode novamente multiplicar cruzado e obter uma fórmula para a área do setor circular, que é πr² vezes alfa sobre 360, mas lembrando que a gente sempre pode utilizar a ideia de proporção e montar uma regrinha de 3. Uma outra coisa que pode aparecer aqui é uma coroa circular, que nada mais é do que uma região delimitada por duas circunferências de tamanhos diferentes. Então, eu tenho uma circunferência maior de raio Rzão e uma circunferência menor de raio Rzinho. Percebam que para a gente calcular essa área, basta a gente calcular a área do círculo maior e retirar, né, fazer um buraco nesse círculo maior, subtraindo a área do círculo menor. Então, eu posso fazer o quê? A área do círculo maior vai ser πRzão ao quadrado, né? E subtraio a área do círculo menor, que é πRzinho ao quadrado. Outra coisa que pode aparecer são círculos tangentes entre si, ou seja, que se encostam num único ponto. Aqui eu coloquei 2 exemplos, mas a gente poderia ter outros casos, 5 circunferências, 2, enfim. A grande estratégia aqui, pessoal, é ligar os centros dessas circunferências e se virar nos 30. Então, vamos, por exemplo, ligar os centros dessas circunferências aqui. Se todas as circunferências tiverem o mesmo raio, o que a gente vai ter? Aqui, distância do centro até a circunferência, a gente tem o raio de uma delas. Aqui, da circunferência até o centro também tem um raio. Então, na verdade, a gente montou aqui um triângulo equilátero de lado 2R. O que a gente pode fazer aqui é sempre procurar algum triângulo retângulo para que a gente possa fazer alguma relação. Então, por exemplo, eu poderia pegar esse triângulo retângulo aqui, que tem hipotenusa como 2R, um cateto como R, e eu conheço esse ângulo aqui, pois já que é um triângulo equilátero, esse ângulo é 60 graus. E aí a gente pode usar trigonometria. Aqui a gente pode utilizar a mesma estratégia. Então, percebam que ao ligar os centros, partindo do pressuposto que todas essas circunferências têm o mesmo raio, nós criamos então um quadrado de lado 2R. E aí aqui a gente pode utilizar relações, pode traçar diagonal, fazer um triângulo retângulo, enfim, depende do que o exercício pede, a gente tem que realmente utilizar estratégias aí para conseguir resolver. Quero aqui também fazer uma observação. Mesmo que as circunferências não tenham o mesmo raio, a ideia que a gente tem que ter é que quando a gente liga os centros, esse segmento sempre vai ser a soma dos raios das duas circunferências, beleza? Outra coisa que pode aparecer são polígonos inscritos em circunferências, ou seja, polígonos dentro de circunferências. A grande estratégia aqui é encontrar algum triângulo retângulo para que a gente possa utilizar as relações, ou Pitágoras ou trigonometria. E mais do que isso, não é qualquer triângulo retângulo, tem que ser algum triângulo retângulo que de alguma forma apareça o raio da nossa circunferência. Então aqui, por exemplo, a gente poderia fazer o seguinte. Percebam que se eu ligo o centro com a circunferência, eu tenho então o raio, e aí eu posso montar esse triângulo retângulo aqui, que ele vai ter essa medida como metade do lado do quadrado, ou seja, lado sobre 2, essa medida também é metade do lado e a outra medida é R, e eu posso usar Pitágoras. Ou ainda eu poderia pegar esse triângulo retângulo aqui, cuja hipotenusa é o próprio diâmetro do meu círculo, que é 2R, e os catetos são L, que são os próprios lados do meu quadrado, e aplicar Pitágoras também. Outra coisa que eu quero comentar é que se porventura tu te deparar com um triângulo retângulo inscrito numa circunferência, pode ter certeza que a hipotenusa passa pelo centro. Mais do que isso, que a hipotenusa então é igual a 2R. A volta também é válida. Se tu te deparar com um triângulo inscrito numa circunferência e que um dos lados desse triângulo é o próprio diâmetro da tua circunferência, pode ter certeza então que esse triângulo é retângulo. Agora, se a gente se deparar com um triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais, a estratégia é aquela mesma de tentar encontrar um triângulo retângulo, que envolva o raio da circunferência. Percebam que ao ligar o centro e a circunferência, a gente vai ter então a medida do raio,
E olhando para esse triângulo retângulo, percebam que se esse triângulo equilátero tinha lado L, essa medida aqui é metade do lado, é L sobre 2. E outra coisa que eu quero dizer é que esse ângulo aqui pode confiar em mim. É exatamente metade do ângulo do triângulo equilátero. Então, esse ângulo aqui é 30 graus. E aí, vocês podem utilizar trigonometria. Nesse caso, especificamente cosseno, porque a gente tem o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas pelos meus desenhos. Eu sei que não são muito bonitos, mas pensa num coração bom. Então, valeu, é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau!